Sejam muito bem-vindos, futuros terapeutas capilares, futuros especialistas em cabelos cacheados. Todos aqui se sintam muito acolhidos. E hoje eu vou falar para vocês a função de um tricologista e a função de um terapeuta capilar. Como é que eles se comportam? Como é que esses profissionais se comportam, cada um com a sua função? Hoje eu vou explicar para vocês bem direitinho, mas antes, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Daiane Conrado, eu sou dermoterapeuta capilar com especialização em cabelos cacheados e eu sou mentora de cabeleireiros. Antes de mais nada, deixa eu contar para você bem rapidinho como foi a minha trajetória, como eu, de especialista em cabelo cacheado, também me tornei primeiro terapeuta capilar e depois eu evoluí para a dermoterapia capilar. Vamos lá. Lá no ano de 2020 para 2021, eu já trabalhava dentro dos salões com os cabelos cacheados e eu sempre via uma coisa que eu, inclusive, aprendi dentro da minha especialização, que eram caspas, umas caspas meio secas, meio oleosas, e como eu já mexia com os ativos, que são os óleos essenciais e os óleos vegetais, para ajudar no auxílio da saúde desse couro cabeludo, foi me apresentado a terapia capilar. Eu fiquei meio assim, né? Será que isso aqui vai funcionar mesmo? E quando eu fui buscar a fundo, eu entendi que a terapia capilar ela tem uma associação muito parecida com a da especialização. Então, assim, eu já cuidava do fio, eu já era uma entendedora profunda de tratamentos, e eu ia me aprofundar muito mais agora no couro cabeludo, podendo ajudar aquelas patologias, lembra que eu falei? Da caspa, aquela caspa seca, aquele acúmulo de produto, e eu ia conseguir, de fato, ajudar o meu cliente a sanar aquele problema, porque, gente, não sei se vocês têm, ou se vocês conhecem quem tem, ou se até mesmo o cliente de vocês passam por isso, é uma dor terrível, porque coça, inflama, enfim, nós não estamos lidando somente com a estética. Nós estamos lidando com a estética, mas com uma dor interna, que muitas vezes os nossos clientes não conseguem nem externar para a gente. Eu já peguei cliente que eu ia mexer na cabeça dela e ela não deixou eu manusear, com vergonha, com receio do que eu pudesse ver ali, do que eu pudesse encontrar. Então, para você ver como mexe muito com a cabeça do seu cliente, né? Essa questão de saúde mesmo do couro cabeludo. E eu fui percebendo que eu tinha, assim, uma gama muito alta de clientes com problemas de couro cabeludo, que muitas vezes, até hoje, eles nem sabem que isso são problemas, são patologias, são doenças do couro cabeludo. E foi quando eu fiz a primeira terapia capilar, porque eu fiz 2 vezes. Então, eu fiz a primeira terapia capilar e comecei a entender sobre óleos essenciais, óleos vegetais, sobre como fazer tratamentos a longo prazo, tratamentos a médio prazo. Eu consegui manipular dentro da terapia dessa maneira. Mas antes de eu dar continuidade, porque eu já estou, inclusive, entrando dentro do tema, eu quero começar com a nossa aula falando sobre aqui, terapia e tricologista capilar. Qual é a diferença, gente? O que um faz, o que o outro faz? Qual é a função exata de cada um desses profissionais? Certo? Vamos lá. Aqui eu vou falar primeiro sobre o tricologista. Mas antes de eu falar também sobre o tricologista, eu preparei uma aula incrível para vocês, de um conhecimento profundo sobre como trabalha um tricologista, como trabalha um terapeuta capilar. Então, pare agora, nesse momento. Eu vou dar até uma pausa para tomar uma água, enquanto você encaminha esse vídeo.
encaminhe esse vídeo para quem precisa entender qual é a diferença, para quem precisa entender qual é a real necessidade de você ser um terapeuta capilar dentro do seu salão, de você entender como é o couro cabeludo, você entender qual é a necessidade, não só do teu mercado, que está crescendo amplamente, mas também de como você pode ajudar o seu cliente que está sofrendo com dores internas. Então, vai lá, encaminha agora, ele tem a setinha, encaminha esse aviãozinho aí para mais pessoas. Eu quero mais pessoas aqui dentro. Já deixa o seu like, deixa a sua curtida, porque isso ajuda o canal a entregar muito mais conteúdos para outras pessoas que precisam, ajuda o canal a desenvolver, porque esse canal aqui, ele foi feito exclusivamente para a educação. Aqui vocês não vão me ver dançando, vocês não vão me ver contando piada, aqui vocês vão me ver educando, porque é esse o meu propósito. É educar, é levar a educação, é levar o conhecimento para vocês. Então, encaminha enquanto, não esqueçam de se hidratar. A água é importantíssimo. Caminharam? Então, vamos lá agora dar sequência à nossa aula. Eu vou falar agora sobre a função do tricologista. Gente, o tricologista, ele tem um papel muito importante na função da medicina, né, na função da saúde do couro cabeludo, e ele é um especialista em apontamento. Ele aponta o que a pessoa tem de fato e ele aponta um tratamento assertivo. Por que eu falo dessa maneira? Porque ele tem como suporte os exames. O tricologista, ele pode solicitar exames, ele pode indicar suplementações, ele pode fazer o manuseio de injetáveis, como ele também pode fazer o manuseio de microagulhamento, de ativos mais fortes, ele tem essa condição. Porém, o tricologista, ele não faz um tratamento tanto a longo prazo. Aliás, tem uns sim que fazem, mas geralmente eles fazem o diagnóstico e eles dão o tratamento inicial e nós, terapeutas capilares, ficamos com essa parte mais longa, né, e também a parte do embelezamento. O tricologista, ele não faz a parte do embelezamento, ele só faz a parte do tratamento, certo? Ele precisa ser graduado, então ele precisa ter uma graduação, geralmente são dermatologista com especialização em tricologia, porque um dermatologista em si, ele não tem o conhecimento necessário e profundo do couro cabeludo. Ele entende da pele em geral, mas ele não tem um conhecimento aprofundado, uma especialização aprofundada, que tanto nós, como terapeutas capilares, nós temos, quanto um tricologista tem. Então, por isso que é importante entender que um dermato não vai fazer a função nem de um tricologista, muito menos de um terapeuta capilar, certo? E o tricologista, ele está num nível, como eu já falei, de pós-graduação, e ele está apoiado pelos terapeutas capilares para a realização dos procedimentos complementares em tratamento a longo prazo. Então, esta é a função de um tricologista. E agora eu vou passar para vocês a função aqui de um terapeuta capilar. Gente, o terapeuta capilar, ele é incrível. Além dele tratar do embelezamento do seu cliente, ele também vai tratar da saúde do couro cabeludo deste cliente. O terapeuta, ele é um profundo conhecedor das técnicas complementares integrativas para os cuidados do cabelo
e do sistema capilar. Lembra que eu falei que tanto um tricologista quanto um terapeuta capilar é um entendedor profundo do sistema do couro cabeludo? Ele entende de fato sobre o aporte capilar, ele entende de fato sobre a fisiologia de um couro cabeludo. Então, o terapeuta capilar passa a dominar esse conhecimento também, porque ele precisa também, dentro de suas avaliações, entender o que está acontecendo naquele sistema. Até porque um terapeuta capilar, quando chega o cliente, geralmente a cliente chega para fazer um embelezamento dentro do seu salão, se o terapeuta capilar domina a fisiologia do couro cabeludo, domina uma boa tricoscopia, uma boa dermotricoscopia, ele não vai encaminhar para um tricologista, ele mesmo vai sanar. Aí, quando é que encaminha? Já já eu vou falar sobre isso. Mas vamos lá. Este profissional, o cabeleireiro, o terapeuta capilar que se tornou o cabeleireiro que se tornou um terapeuta capilar, ele conhece as diferenças do desempenho dos resultados que podem ser proporcionados ao cliente através da tecnologia, né, gente, específicas que essas conexões trazem, porque ele não só entende do couro cabeludo, como ele entende do fio. Então, ele é um dominador, ele domina as técnicas de tratamento para o fio, quanto ele também domina as técnicas de tratamento para o couro cabeludo. E o terapeuta capilar não somente cuida da boa saúde e funcionabilidade do sistema capilar, mas ele também desenvolve importante trabalho de manutenção e recuperação da fibra capilar. E isso é muito importante, né? Coisa que nós não vamos ter dentro de uma clínica de um tricologista, ele não vai cuidar do fio. Claro que quando nós cuidamos do couro cabeludo, e eu costumo dar um exemplo muito bacana, eu gosto muito desse exemplo, é como uma planta. Eu vou pegar aqui até para vocês darem uma olhada. É como uma planta. Vocês conseguem ver? A minha planta, ela está num vaso com água. Mas se eu ficar somente molhando a folha dessa minha planta, se eu ficar só irrigando a folha da minha planta e aqui na base dela, aonde ficam as raízes, vocês estão vendo as raízes da minha planta? Se eu deixar aqui sem água, a minha planta, ela morre. É a mesma coisa com o couro cabeludo. Se vocês não cuidarem da saúde do couro cabeludo, a planta de vocês, que é a estrutura capilar, que é o fio do cabelo, morre, enfraquece. Então, o couro cabeludo, ele tem que passar, a partir de agora, que você está tendo esse conhecimento, que você está dominando isso, né? Está entendendo a importância. Então, vocês precisam entender que se eu não cuido do couro cabeludo, o meu fio morre. Por isso que muitas vezes há enfraquecimento, há aquele afinamento da base de baixo do cabelo. Muitas vezes o cabelo começa a quebrar de uma forma descontrolada e vocês não entendem e fazem tratamento, e fazem tratamento, e fazem tratamento. E não é só o tratamento. Por isso que é importante, você cabeleireiro que está me assistindo, ou então você que já é um terapeuta capilar e está buscando mais conhecimento, entenderem que a saúde do couro cabeludo é fundamental para que se tenha um cabelo com desenvoltura, um cabelo saudável, um cabelo forte, com uma ancoragem boa, e isso é importante. E outra coisa, eu costumo dizer que o terapeuta capilar está para o tricologista, assim como o enfermeiro está para o médico. Então, gente, não trabalhem sozinhos, sabe? Não coloquem essa carga pesada só para você, terapeuta capilar, ou então para você que quer se tornar um terapeuta capilar, um cabeleireiro e quer se tornar um terapeuta capilar, não trabalhe sozinho. Eu mesma, eu nunca trabalhei sozinha, sabe? Eu gosto de ter o suporte, sim, de
um médico que vá fazer uma avaliação intestinal, de um médico que vá solicitar exames de sangue, e tá, mas se você se sentir, por exemplo, ameaçado por um tricologista, você pode encaminhar o seu cliente, paciente, para um clínico geral, porque ele vai pedir, você vai sempre informar assim, olha, você vai fazer os exames, e eu costumo fazer isso, sabe? No início eu fazia muito isso porque eu me sentia muito insegura, né, em mandar para um tricologista, e esse tricologista ficar com o meu cliente e fazer o tratamento dele. Eu já passei por essa insegurança, gente, eu sei o que é isso. Mas é interessante vocês entenderem que nós trabalhamos juntos. E quando nós trabalhamos de forma correta, quando nós trabalhamos com excelência, quando nós buscamos estudar sempre, não tem, gente. Os clientes, eles vêm para nós, a indicação começa a vir para nós, e isso acontece, porque isso acontece comigo. Eu sou terapeuta capilar e hoje eu me formo como dermoterapeuta capilar, que depois do dermoterapeuta capilar vem o tricologista e o médico. Não sei vocês, mas eu gosto de falar, então preciso beber muita água. E eu tinha esse receio, né? E quando eu parei para analisar e quando eu comecei a estudar e me apropriar, eu comecei a me apropriar de conhecimento, a me apropriar de doenças do couro cabeludo. E quando eu comecei a ser assertiva e eu fazia os tratamentos, e eu passei a entender a função de cada óleo essencial, a função de cada óleo vegetal, a função de cada ativo, eu me senti muito mais segura e hoje eu não tenho mais essa preocupação, sabe? Esse receio de estar passando. Mas eu quero falar com vocês um pouquinho agora sobre essa parceria, como ela funciona. Como eu falei, um terapeuta capilar não trabalha sozinho. Nós não trabalhamos sozinhos, sabe? Tenham isso em mente. Se vocês acham que o paciente de vocês, o cliente de vocês necessita de um exame específico, encaminhe ele para fazer um exame específico. Peça para que o médico, se você ainda não sabe fazer uma leitura, né, dos exames, porque, por exemplo, a ferratina, ela para o organismo é uma, mas para o couro cabeludo ela é outra. Então, se você ainda não domina esse tipo de leitura, peça para que o seu cliente ele vá para um médico que solicite exames de sangue específicos, como zinco, como ferratina, que são vitaminas do complexo que nós temos no nosso organismo, e peça para que ele oriente o seu cliente a pedir informação ao médico, olha, eu preciso que você faça essa leitura voltado para o meu cabelo, porque ele vai saber diagnosticar. Então, ele já chega para você com toda essa leitura já feita, e a partir dali, você vai conseguir minuciar a elaborar um protocolo assertivo para o teu cliente, né? Então, isso é muito importante. Nós não trabalhamos sozinhos, certo? Muitas vezes, muitas vezes mesmo, o nosso cliente, ele precisa ser acompanhado por um psicoterapeuta, ele precisa ter esse acompanhamento psicológico, porque, como eu falei para vocês, a dor que ele está sentindo aqui dentro está externando no couro cabeludo. Qualquer inflamação que o nosso corpo tenha, ele vai afetar o nosso couro cabeludo, vai ter queda de cabelo. Então, e muitas vezes ele traz isso, ele vem com isso já há tanto tempo, achando que aquilo ali é uma condição natural dele, que ele não se preocupa. E quando você mostra, faz uma avaliação inclusive como essa aqui que eu vou mostrar a vocês, uma avaliação de dermotricoscopia, olha, quando o cliente ele passa a olhar uma imagem dessa e a ver que o couro cabeludo dele está doente, está com falta de vitamina, e você explica que o organismo dele não está funcionando
corretamente, e você explica que tem alguma coisa errada ali, e você, nesse primeiro momento, não consegue dominar, por exemplo, eu quero entender por que isso aqui está acontecendo. Por mais que você inicie um tratamento, isso dá para fazer, né? Na aula de tratamentos eu vou minuciar para vocês como fazer, como elaborar bem direitinho. Então, é isso que o seu cliente, ele passa, e quando você mostra para o seu cliente aquilo, você faz com que ele entenda que ele precisa de ajuda. E naquele momento, quando ele vê aquela situação, é incrível, gente. Elas começam a desabafar. Olha, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, minha vida está assim, a minha vida está assim. Só que entendam, nós devemos ser bons ouvintes, tá? Devemos sim ser bons ouvintes, mas nós não temos a formação, por exemplo, de um terapeuta, desculpa, de um terapeuta não, nós não temos a formação de um psicólogo, né, ou um psicanalista, nós não temos essa formação. Então, você ouvir, você deixar com que o seu cliente desabafe, você deixar com que ele solte aquilo, porque muitas vezes ele só precisa falar, ele só precisa explanar o que está ali dentro guardado e que nós estamos vendo. Eu digo para todos os meus alunos, eu digo para todos os meus clientes que o couro cabeludo ele é fofoqueiro. O couro cabeludo, ele é fofoqueiro, ele conta tudo. Ele conta tudo, gente. Se eu pegar, olha uma dica de ouro que eu vou dar para vocês aqui agora. Se você pegar uma cliente e você vê inflamação aqui no topo, aqui ó, aqui no topo, e você vê inflamação aqui atrás, essa cliente pode perguntar, gente, pode perguntar. Elas até falam assim, Dai, como é que você sabe de tudo isso? Como é que você sabe que eu tô passando por problemas? Porque o couro cabeludo fala. E geralmente essa parte ela tá inflamada. Então, identificar a olho nu essa inflamação é muito importante também, porque você, naquele ponto, vai dar oportunidade para a tua cliente falar. E agora sim, eu quero que você pare e pense comigo. Olha o quanto é importante esse diagnóstico. Olha o quanto é importante você ser um terapeuta capilar. Olha o quanto é importante você buscar a educação, você buscar o entendimento, porque nós não estamos lidando só com o embelezamento, nós estamos lidando com a saúde do outro, sabe? E uma coisa que eu sei há muito tempo, eu aprendi isso, é que eu não faço somente um serviço. Eu entendi que serviço é servir ao outro. Se você que é um profissional da área da beleza, da área do salão, cabeleireiro, se você já é um terapeuta capilar e quer se aprofundar mais, busque conhecimento, busque estar sempre inteirado. E aqui no canal é isso, é a minha função, é entregar para vocês o conhecimento, é capacitar vocês, é dar insight para vocês, porque aqui é um canal de educação. E isso é muito importante. E eu estou falando, olhando diretamente para você, porque eu quero que você entenda que nós servimos, nós viemos com uma missão e nós servimos. Nós estamos aqui a serviço, nós servimos, e servir sempre da melhor maneira, sempre com êxito. Então, cabeleireiros, futuros terapeutas capilares, estejam atentos a esse mercado, estejam atentos a tudo que esse mercado traz, certo? Vamos continuar com a aula. Agora eu vou falar sobre o ciclo do crescimento capilar. Vocês vão começar a entender agora um pouquinho sobre o ciclo do crescimento capilar. Então, aqui eu tenho, deixa eu ver, gente, eu preciso manualmente estar mudando o slide aqui na tela, por isso que eu demoro um pouquinho, tenham paciência comigo.
Aqui, pronto, consegui, ó, já entreguei a vocês. Aqui eu tenho 3 fases, né? Eu tenho 3 fases, que é a fase anágena, catágena e a telógena. E eu vou explicar um pouquinho dessa fase para vocês. Então, vamos lá. O ciclo da vida capilar possui 3 fases, certo? Então, a vida capilar, ela tem 3 fases. E na chamada na fase anágena, ou de crescimento, que é onde o fio está se desenvolvendo, ocorre a multiplicação das células a partir da raiz. E essa fase dura cerca de 2 anos para homens e ela dura mais ou menos de 3 a 5 anos para as mulheres. E nessa fase é bem determinado se o cabelo eles vão ser longos, se o cabelo eles vão ser curto. Então é nessa fase que determina-se o tamanho desse cabelo. Aqui eu quero que vocês entendam o quanto é importante nessa fase nós estarmos nutrindo esse cabelo com vitaminas apropriadas, gente. Lógico, não é só a vitamina interna, aquela que nós ingerimos, mas também existem vitaminas apropriadas para o couro cabeludo, que dá um aporte melhor para esse fio, porque um bulbo capilar que ele está nutrido, ele desenvolve. Para você entender como essa fase anágena ela é muito importante, porque você desenvolve e ele determina o comprimento desse fio. Então, se ele está com bastante vitamina, bem nutrido, com todas as propriedades, entenda que o crescimento dele vai ser muito maior, né? E essa daqui é uma pessoa que ela tá nessa fase da anágena, de curta duração, ela não consegue ter os cabelos longos. Então, assim, quando tá faltando vitamina, quando tá faltando nutrientes, esse cabelo ele não desenvolve muito. Então, só para vocês terem ideia de quanto é importante essa primeira fase. A segunda fase, que é essa da imagem do número 2, que é a catágena, ela nada mais é para vocês do primeiro ciclo. O ciclo da vida capilar, ele possui 3 fases. Na chamada fase anágena ou de crescimento, ocorre a multiplicação das células a partir da raiz. Essa fase, ela tem cerca de crescimento para o homem de 2 anos e na mulher, ela tem de 3 a 5 anos. Então, essa fase também, ela é determinada se os cabelos serão longos ou se eles serão curtos. Uma pessoa com a fase anágena de curta duração não consegue ter cabelos longos. Então, a pessoa que não consegue ter o aporte desse fio, ele vai desprender e esse cabelo não vai crescer com facilidade. E na fase, que é a segunda fase que vocês estão vendo aí agora, e nessa segunda fase que vocês estão vendo agora, é a fase da catágena. E é nela que os fios se programam automaticamente para crescer, né? E eles crescem uma parte e eles ficam em latência, desprendendo-se da raiz. Essa fase dura cerca de 2 semanas. Então, ele fica em latência e ali os fios começam a cair. Pode perceber que dentro de um período vocês têm uma queda de geralmente 2 semanas, né? É essa fase catágena. Por fim, existe a fase também telógena, que é quando os cabelos caem naturalmente, né? Então, ele desprende. É quando já o bulbo, ele é bem firme, bem preso, e ele dilata. Quando ele dilata, os fios caem, porque nós precisamos fazer um ciclo. É como se fosse um ciclo, igual está nesse desenho mesmo. É um ciclo do crescimento. E os cabelos que se soltam ao toque mais leves, que ficam na escova ou que caem no chão, enfim,
ao longo dos dias, eles estão nessa fase, na fase catágena. Essa fase leva em torno de 3 meses. Toda vez que um cabelo cai, tem outro nascendo no lugar. Então, eu quero que vocês observem aqui agora essa imagem que eu coloquei para vocês. Olha lá, na fase anágena, tem aqui o folículo piloso, que é essa base de baixo, não sei se vocês conseguem ver, tem a haste do pelo, que é o fio, e tem a glândula sebácea, que fica mais ou menos ali na metade do fio, né? Que é a glândula sebácea, é aquela em que produz o sebo do couro cabeludo, que nutre o fio. Quando nós passamos para a segunda fase, que é a fase catágena, nós temos aqui, ó, o apoptose e regressão do folículo piloso. Então, pode ver que ele sai, ele se afasta do folículo piloso, ele se afasta desse folículo para começar o desprendimento desse folículo. Pode ver também que esse fio, ele começa a encurtar, ele fica mais fino. E na fase telógena, que é a fase de repouso, ó, ele para. Geralmente, quem está nessa fase são gestantes, né? Porque quando o cabelo, ele entra em total repouso. Então, ela fica 9 meses sem ter perca de cabelo, por isso que muitas vezes as grávidas, as gestantes, têm um volume muito grande de cabelo. E quando elas têm o bebê, nós temos a apresentação do eflúvio telógeno, que é esse cabelo que ficou guardado por muito tempo, ele desprende de uma vez. Então, isso é assustador, só que daí nós temos que pensar o seguinte, temos até que tomar cuidado, porque quando ela tem esse desprendimento, né, total, essa perca total do cabelo, temos que fazer reposições no couro cabeludo dela. Lembrando que em uma grávida, nós não costumamos mexer, em uma lactante, nós mexemos muito pouco e sempre com o acompanhamento médico dela, certo? Então, não ousem fazer nada nessas mulheres, porque em grávida, como a gente costuma ouvir há muito tempo, em grávida não se mexe, né? Agora aqui, deixa eu manusear para vocês o outro slide. Nós vamos agora falar sobre a fisiologia do couro cabeludo. Vocês entenderam essa parte do ciclo que nós temos do fio? Nós temos uma fase onde determina. Nós temos a primeira fase. Vou só recapitular para vocês, tá bom? Nós temos aqui, ó, a primeira fase, que é a anágena, onde determina o tamanho do cabelo, certo? Nós temos a fase catágena, que é quando ele começa a se desprender e ele dá uma parada, né? Ele entra na fase de anágena, ele entra na fase de inerte, parado, e a telógena, que é quando ele se desprende, certo? Então, esse é um ciclo. É importante, por que é importante saber sobre esse ciclo? É importante saber sobre esse ciclo, porque isso vai determinar também o seu tratamento. Por exemplo, eu estou com um caso de uma moça, ela tem 28 anos, ela tem uma vida intensa de trabalho, ela trabalha muito durante a semana, e quando eu fui fazer a avaliação manual do cabelo dela, que é fazer a varredura com os olhos, e depois eu coloquei a câmera, e depois eu fui fazer o aporte do fio, para ver se esse fio estava bem afixado, os fios mais finos, eles eram desse tamanho, porque estavam crescendo, porém, quando eu fazia a pega do puxar, ele vinha inteiro na minha mão. Então, que tipo de tratamento usar para uma cliente dessa? Uma cliente nova, que se alimenta bem, faz exercício físico, porém tem uma vida totalmente corrida. Então, como tratar uma cliente dessa? E se eu não sei desse ciclo,
eu não vou entender como funciona um tratamento assertivo para essa cliente. Então, isso é importante. Aqui eu estou mostrando para vocês o ciclo, tá certo? Entendam essa parte. E aqui, ó, agora nós vamos falar, eu vou falar para vocês sobre a fisiologia do couro cabeludo. Vale ressaltar que o cabelo não tem sincronia entre os fios e cada um está em uma fase diferente ao mesmo tempo, sendo complemente independente uns dos outros. Então, assim, gente, eu tenho um fio que já é grande, eu tenho um fio que já é pequeno, eu tenho vários tipos de fio e eles não crescem todos juntos, unidos venceremos, como eles também não caem todos juntos, unidos venceremos. Que bom, né? Então, nós temos fios que estão na última fase, tem fios que estão na fase inicial e tem fios que estão na fase latente, que é parado, tá certo? E espera-se, no entanto, que exista um equilíbrio, né, entre essas fases diferentes do fio, resultando em uma abundância de fios fortes e saudáveis na cabeça, que se o fio fica menos tempo na primeira fase do ciclo capilar, anágena, mais fraco, e curto ele também fica. Então, só para que vocês entendam, né, para a gente fechar este ciclo. E agora a gente vai falar sobre o couro cabeludo. Entenda o seu sistema. Eu quero que vocês entendam agora. Nós temos aqui, eu tenho a imagem aqui, eu só não vou conseguir, deixa eu ver se eu consigo ampliar. Ah, consegui, ó. Certo, eu quero mostrar a fisiologia para vocês e eu quero que vocês entendam, E agora eu vou falar para vocês sobre a fisiologia do couro cabeludo. Eu quero que vocês se atentem, ali na lateral, ele vai estar mostrando para vocês algumas camadas. A primeira é a epiderme, a derme e a hipoderme, certo? A epiderme, ela é composta por várias camadas celulares. Já a derme, ela é uma área muito vascularizada do couro cabeludo. É espessa também, ela mede lá em torno de 2,5. Por que eu estou dando para vocês essa informação? Porque quando vocês estiverem mais preparados para fazer o microagulhamento, é importante saber disso. E essa parte da derme, e é aqui que nós encontramos o folículo capilar. Uma palavra mais popular é a raiz do cabelo. Por que eu trago esses termos mais apropriados a vocês? Porque esses termos é importante vocês dominarem. Então, vamos lá. É nessa parte aqui que se encontra o folículo capilar. O folículo capilar nada mais é do que a raiz, certo? Então, se aqui está o folículo capilar, ele também é rodeado por uma rede vascular rica, cheia de benefícios de uma grande, ele entrega grande energia, né? Essencial para o crescimento do cabelo e para estimular a sobrevivência, a renovação dessas células. Então, olha o quanto é importante essa parte da derme, principalmente quando estimulamos ela com massagem e quando a gente estimula com as massagens e os ativos, que é tanto óleo essencial quanto óleo vegetal, ou então outros ativos, pode ser dermofarmacêuticos, enfim, hoje tem uma gama por aí, nós temos um estímulo muito grande para fazer com que o cabelo permaneça no seu aporte. Lembra que lá na estrutura dos fios, as mulheres elas têm em torno de 3 a 5 anos com o cabelo, o homem é em torno de 2 anos, e quando nós fazemos esse estímulo, nós estamos prolongando, né, fazendo com que esse fio, esse aporte, ele fique esse tempo necessário de 3 a 5 anos. E nós temos também aqui a hipoderme. A hipoderme, ela é constituída por um tecido adiposo, em que o bulbo capilar se encontra em profundidade, uma profundidade mais ou menos entre 3,5 centímetros de profundidade. Parece ser muita coisa, né? Na verdade, não é
porém, ele é essencial. Aqui. Isso aí mexendo, gente. Agora eu quero mostrar para vocês a importância. Deixa eu voltar aqui comigo. Aqui. Pronto. Eu passei bases importantes para vocês dentro da terapia capilar, né? A diferença, na verdade, de um terapeuta e de um tricologista, e eu aproveitei, eu mostrei alguns ciclos para vocês, ciclos esses que nós, terapeutas capilares, precisamos ter como base de conhecimento, e os tricologistas também têm como base de crescimento, todo esse aporte, toda essa estrutura do couro cabeludo, de como funciona o crescimento do fio, de o que é necessário, e agora como bônus, para você que esteve aqui comigo até agora, honrando todo esse ensinamento que eu trouxe para vocês, eu vou mostrar para vocês uma técnica de lavagem terapêutica, onde eu já inicio o estímulo correto. Vou colocar aqui no palco, aqui. O estímulo correto da lavagem terapêutica para deixar esse cabelo ancorado, para fortalecer essa derme. Eu preciso que essa derme esteja fortalecida. Eu preciso manter o meu cabelo na fase da catágena, onde ele tem esse aporte, ele fica num tempo de latência maior. Isso quer dizer que o meu cabelo está saudável, que o meu cabelo ele tem uma saúde boa, que o meu organismo ele está controlado. Vocês estão vendo? Vou passar aqui. Pronto. Esse é o estímulo correto de uma lavagem terapêutica. Essa daqui é uma das manobras em que eu faço dentro da minha clínica. Onde aqui, isso aqui é o shampoo, viu? É um shampoo, um bioativo. Só aqui eu estou estimulando. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Para quem se interessa em se tornar um terapeuta capilar, dominando este mundo da câmera, de ver, fazer avaliações de anamnese, assim como essa que eu mostrei no início, vocês dominarem esse tipo de técnica. Para você que é um terapeuta capilar, que está buscando mais conhecimento, eu espero que eu tenha entregado para vocês algo que venha frutificar na vida de vocês, e fiquem com Deus. Fiquem com Deus, gente, e tenham uma ótima semana. E estejam sempre inscritos, se inscrevam no canal para quem ainda não se inscreveu, porque eu sempre vou estar postando novas aulas, novos conteúdos, e é como eu falei, aqui é um canal para educação. Então, aqui você vai aprender de forma gratuita mesmo, porque o mais importante é isso, é levar o conhecimento a todos vocês.